Graça e paz. Bom dia para todos. Hoje é mais um dia de festa aqui na Tenda de Adoração, né? É muito bom a gente ver o crescimento desta igreja. Eu que estou aqui desde o primeiro momento. É muito gostoso quando você vê outras vidas sendo acrescentadas a esse ministério com o objetivo de servir ao Senhor. Isso é uma grande dádiva, isso é uma grande bênção. E eu estou aqui hoje com muita responsabilidade, muito temor para trazer a palavra aos meus irmãos. É sempre muita responsabilidade toda vez que nós assumimos este lugar para falar, trazer a mensagem do Senhor Jesus para o povo dele. E quando a bispa me ligou esta semana, me pedindo que viesse trazer a mensagem, eu orei, meditei, pensei, falei, Senhor, o que nós vamos falar para a igreja? O que o Senhor quer que seja falado para a igreja hoje? Pensei lá em tantas passagens bonitas, né, do Antigo Testamento, em tantos homens e mulheres de Deus que nos deixaram exemplos, mensagens maravilhosas, para que nós pudéssemos neles nos espelhar, para seguir esse caminho. Mas finalmente o Senhor falou no meu coração que Ele queria que hoje fosse falado a respeito daquele por quem, para quem todas as coisas foram criadas, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Então é hoje sobre Ele mesmo que nós vamos falar. E aí a gente vai pensar, bom, falar sobre Jesus, a gente fica quanto tempo? Não, muito tempo. Esse tempo não se encerra num culto para falar a respeito de Jesus. Eu me lembro que no começo da igreja, na época a pastora me pediu para preparar uma série de 3 pregações a respeito de Jesus. E eu me lembro que foi tão difícil sintetizar em 3 pregações tudo aquilo que a gente poderia falar sobre Jesus. Imaginem hoje, numa pregação de 40 minutos, como é que nós poderíamos falar sobre Jesus? E nem seria pretensão esgotar o assunto, porque nós sabemos que ao longo de quase 2000 anos, quantos livros, quanto material foi escrito? Nunca na história foram tantos escritos a respeito de um homem, de um líder, de uma autoridade, como foi escrito e tem sido escrito a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas é assim mesmo, queridos. Nós escolhemos algumas facetas e, coincidentemente, ou não, por própria inspiração do Senhor, veio ao encontro daquilo que a bispa falou aqui no começo, sobre algumas virtudes que o nosso Deus tem e que nós devemos seguir, e que tem que servir como exemplo para nós, e nas virtudes das quais nós devemos nos espelhar. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia, é bem curtinha a palavra, a mensagem. Abram lá em Romanos 10, 9, por favor. E a mensagem de hoje em dia usa, né, gente, dar título à mensagem. Outro dia a bispa falou que é uma coisa difícil, e é mesmo. Já é difícil você preparar uma pregação, ainda mais você escolher um título. E o título de hoje é assim: Eu escolhi Jesus. E você? Amém, queridos? Então olhem lá, Romanos 10, 9 diz assim: Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Gente, olhem só a fé que nós professamos. Não tem nada de extremamente complicado. Jesus é tão simples. Jesus é muito simples. Nós precisamos tão somente com a nossa boca confessarmos que Jesus é nosso Senhor e no nosso coração crer que Ele nasceu, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Amém, queridos? Tanto assim que as 2 datas mais importantes da nossa igreja, as mais significativas, são o nascimento de Jesus e a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Amém, queridos? Essas são as datas fundamentais para todos nós que cremos.
Enquanto eu preparava nessa semana essa palavra, eu me lembrei de um livro que eu já li há algum tempo atrás e que eu gostei muito e que tem tudo a ver com isso que eu vou falar com os irmãos aqui. O livro se chama O Jesus que Eu Nunca Conheci. Esse livro foi escrito por um jornalista norte-americano chamado Philip Yancey, que é um excelente jornalista. Sobre ele, Billy Graham disse o seguinte, que ele era disse assim Billy Graham: não há escritor no mundo evangélico que eu mais admire e aprecie. Imagine, ele é um jornalista, um cristão e um homem de Deus. E Philip Yancey, nesse livro, ele vai falar a respeito de Jesus que ele pensava conhecer. Então, no início do livro, ele começa relatando que, quando ele era criança, ele lembra que conheceu Jesus daquelas reuniões na escola dominical, quando ele se reunia com os pais o levavam à igreja, e ele estava na escola dominical. Então, eles cantavam hinos na escola dominical, faziam orações antes de dormir. Quando ele participava da escolinha que ele chamava de clube bíblico, e lá naquela escolinha a professora preparava aquelas atividades pedagógicas com umas figuras que eram coladas no flanelógrafo. Não sei se os irmãos aqui são da época do flanelógrafo, né? Na escola tinha um quadro de flanela e as figuras eram pregadas ali quando a professora dava aula. Então ele diz isso. Aí ele diz que ele associava Jesus, quando ele era pequeno, a bolachas açucaradas com suco, né? Que ele, acho que com certeza ele queria tanto fazer parte, ir para a igreja, que ele lembrava da bolachinha açucarada, do suco, e também das estrelas douradas que eles recebiam. Certamente quando ele fazia, a professora dizia o que tinha que fazer na semana, em obediência eles recebiam como prêmio estrelas douradas. Pois é, continuando o relato, ele diz que mais tarde, quando ele foi para uma faculdade cristã, os professores insistiam em que os seus alunos tivessem um relacionamento pessoal com Deus. Assim também a gente faz aqui, não é? Quantas vezes nós ouvimos pregações que nos instam, né, a buscarmos um relacionamento pessoal com Deus. E ele disse ainda que quando os colegas dele, os alunos que faziam parte daquele curso que ele fazia, quando iam relatar seus testemunhos, em geral eles diziam assim: o Senhor me disse. Então ele se lembra desse momento. Mas ele também relata que nessa época a fé que ele tinha não era firme. Não era firme. Ele vivia desconfiado, ele vivia confuso, ele vivia sempre a questionar. Sempre. Eu fico pensando na experiência de cada um de nós. Não é verdade? Eu não sei como que você entrou em contato com Jesus. Cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes nesta manhã tem um relato para fazer de como foi que conheceu Jesus. Como foi apresentado a esse Deus maravilhoso que se fez carne e habitou entre nós e sofreu por nós e nos resgatou da morte eterna. Bem, queridos, cada um de vocês tem uma história. E ele dizendo então que mais tarde, com o passar do tempo, ele continuou e foi cada vez mais pensando e meditando a respeito da vida de Jesus. E uma das questões que mais o incomodavam era a seguinte: como que o ato de dizer às pessoas que fossem boas uma para com as outras pôde levar à crucificação de um homem? Ele disse que ele não se conformava com isso. Como é que um homem que viveu e que só falou de coisas boas, só deu exemplos de bondade e que só aconselhou, ensinou a que uns fossem bons com os outros, acabou pregado na cruz e crucificado? E aí, ele também se lembra de que quando o homem chegou à Lua, o presidente dos Estados Unidos, acho que era Richard Nixon naquela época, disse assim: é o maior dia desde a criação. Aí, o que aconteceu? Billy Graham o lembrou de que muito
antes de se falar, ou muito ao contrário do que dizer que o dia que o homem chegou à lua era o dia mais importante desde a criação, os 2 dias mais importantes eram o Natal e a Páscoa e a ressurreição de Jesus, não é? Então, queridos, a gente começa a ver a história de Jesus, ler os evangelhos, e você vê que esse Galileu, queridos, que ao longo da vida dele, provavelmente ele falou a menor número de pessoas do que hoje falam tantos evangelistas em mega eventos que existe nesse Brasil e nos Estados Unidos e pelo mundo afora. Esse Galileu, como que ele mudou o mundo mais do que qualquer outra pessoa. Nós sabemos que existem líderes, autoridades, homens que influenciaram muitas pessoas no mundo, mas ninguém como Jesus. Ninguém como Jesus. E Jesus, ele veio e ele mudou toda a história. Ele mudou toda a história. Ele estabeleceu um novo campo de força na história. E, meus irmãos, ele mantém segura a fidelidade de 1/3 de pessoas sobre a terra. Imagine, nem sei quantos bilhões de pessoas tem hoje na terra. 1/3, é isso, pastor Walter? De pessoas creem em Jesus e professam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém, queridos? Quando o Philip Yancey fala e faz esse relato a respeito de Jesus, ele diz que o que o motivou a escrever esse livro, o Jesus que eu nunca conheci, o que o motivou a escrever esse livro não foi porque Jesus foi um grande homem da história, um homem mais importante da história, que estabeleceu inclusive o calendário que hoje nós seguimos. Não foi por isso. Foi porque ele se sentiu irresistivelmente atraído por este homem que mudou a própria vida desse escritor. E assim tem sido conosco, não é, meus irmãos? Se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus mudou a nossa vida. É porque Jesus nos atraiu para Ele de tal forma que nós não conseguimos mais viver a mesma vida que nós vivemos no passado. E hoje, então, isso se consolida quando nós vemos um grupo de queridos irmãos aqui, que vão baixar as águas, mais uma vez, confirmando esse compromisso e essa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mateus 10:32 diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Linda essa palavra que todos conhecemos. De acordo com Jesus, conforme está aqui nesse texto, o que penso dele, de Jesus Cristo, e como eu reajo a aquilo que eu penso dele, vai determinar o meu destino por toda a eternidade. Muitas pessoas conhecem Jesus. Jesus, eu creio, seja a figura mais conhecida do mundo, em todos os lugares. Hoje deve haver ainda alguns lugares em que a palavra de Jesus não chegou, em que a mensagem de Cristo não chegou, mas deve ser muito poucos, não é? O mundo inteiro já ouviu falar a respeito de Jesus. Mas quantos o desprezam? Quantos não o consideram? Muitas vezes, muitas coisas já foram ditas a respeito de Jesus. Já disseram que Jesus era um político revolucionário. Vocês não ouviram falar isso já? Jesus era um revolucionário. Ele revolucionou o Império Romano naquela época. Ele veio para subverter a ordem que existia e que aquele povo vivia sob o tacão, sob o Império Romano, e Jesus veio revolucionar tudo isso. Outros diziam que ele era um Galileu carismático, simplesmente, um homem que atraía multidões. Outros disseram que ele é um rabino, outros que ele é um profeta, outros que era um antifariseu, e por aí vão as afirmações a respeito de Jesus. Queridos, em meio a quase 2000 anos de escritos, como que nós respondemos essa pergunta? Quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Embora Jesus seja o nosso Deus, eu creio que cada um de vocês aqui tem uma imagem de Jesus no seu coração.
Eu creio que para cada um de vocês, Jesus é assim. Então, coisa curiosa que é isso, né? Gente, embora ele seja a figura mais conhecida do mundo, por ironia, as referências históricas, seculares, dão pouca relevância ao nome de Jesus. Tanta coisa foi escrita sobre imperadores romanos, sobre líderes mundiais, sobre figuras que influenciaram o mundo, mas sobre a vida propriamente de Jesus, a história da época de Jesus. Se a gente for procurar os livros das histórias da época de Jesus, pouco se falava a respeito dele, porque na época havia historiadores, né? E aqueles historiadores não mencionaram muito Jesus. Inclusive, os próprios evangelistas, quando eles falam sobre Jesus, quando eles relatam a trajetória de Jesus, há determinados detalhes da vida de Jesus que a gente gostaria tanto de saber, não é? A gente gostaria tanto de saber sobre a aparência física de Jesus, sobre dados biográficos dele mais reveladores de como foi a infância dele, como era a família dele, como ele convivia com sua mãe, com seus irmãos, com seu pai. Então são coisas que nos dão curiosidade para saber, porque a gente tem sede de conhecer coisas a respeito de Jesus. Além do mais, queridos, ele mesmo, Jesus Cristo, ele deu tão pouca, se preocupou tão pouco em falar quem ele era, em fazer a sua própria apresentação diante do mundo, tão diferentemente do que é hoje em dia, né? Hoje em dia, qualquer cidadão que se vê investido de qualquer autoridade, por pequeno que seja, nossa, se engrandece. Eu sou fulano de tal, você sabe com quem você está falando? Eu sou cicrano, eu sou beltrano. Aí as pessoas reverenciam aquela autoridade que vem, não é verdade? E Jesus, ele mesmo, ele falou muito pouco a respeito dele. Se vocês lerem em casa, não vou ler agora porque não dá tempo, por causa do adiantado da hora, em Lucas 22, de 66 a 71, em Lucas 23, de 1 a 5, quando ele está diante lá de Pôncio Pilatos, quando ele está diante das autoridades romanas, não é? Que começam a perguntar: o que você é, o que você fez, quem é você? Ele não se preocupou em nem fazer a sua defesa, e nem de ler o seu currículo vitae diante daquelas pessoas, para que eles pudessem dizer: ó, estamos diante de uma autoridade. Ele não fez isso, ele não se preocupou. Queridos, o que eu quero dizer para vocês é que Jesus, ao longo desses quase 20 séculos, tem sido adorado nos 4 cantos da terra, apesar da insistência de muitos em desqualificá-lo como Deus. Ele veio para estabelecer o reino de Deus nesta terra e cumprir o projeto de Deus Pai na obra de resgate do homem perdido para sempre. Este é o ponto fundamental da nossa doutrina, em que Paulo, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, falou tão insistentemente a respeito disso, que a coisa mais importante é que Jesus veio para nos salvar, para nos resgatar da morte eterna, para nos libertar das trevas. Amém, queridos? E mais, Paulo em Filipenses enfatiza que nós devemos ter muito cuidado com quem ensina e com quem prega, principalmente quando as pessoas querem impor regras para a salvação. Pois nenhuma lei, nenhum ritual, nenhuma pessoa, nada do que é terreno pode salvar ou justificar o homem. Nada. Nem a circuncisão. Lembram-se do tempo dos judeus? Achavam que para crer em Jesus e ser salvo tinha de ser circuncidado. Não. Nem a circuncisão, nem o respeito de outros homens. Não adianta nada. Pode ser a autoridade que for, pode ser investido do poder que for, não adianta. Nem o conhecimento. Você pode ser cientista, você pode ser doutor, você pode ser tudo que você for, ter todos os títulos que o homem pode amealhar. Nem a descendência, não importa de quem você é filho. Eu sou filho de fulano de tal, e a família é fulano de tal, pioneira, aqui em Londrina, no Paraná. Não adianta nada. Nem a justiça, nem a religião.
Tudo, segundo Paulo, é esterco. Tudo isto nos leva a desviar do alvo. Tudo isto deve ser desconsiderado, pois a salvação é dom de Deus e depende da fé em Jesus Cristo e de uma vida movida pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Isso é que importa. Isso é que importa. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Ele viveu, Deus feito homem, viveu entre nós, um homem comum, cultivando virtudes que jamais imaginaríamos atribuir a uma divindade, gente. Aquilo que Jesus foi, a forma pela qual Jesus viveu, a maneira como Ele andou neste mundo, jamais você imaginaria que essa pessoa poderia ser um Deus por aquilo que Ele fazia. O Criador de todas as coisas, no dizer de Paulo, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Filipenses 2, de 7 a 8. Quando nós vemos a figura de Jesus, quando nós meditamos a respeito da figura dele, a gente vê a diferença que existe entre esse Deus e os reis que estão aqui nesta terra. Estava lendo a respeito da rainha da Inglaterra, por exemplo. Vejam bem a pompa e circunstância que reveste a figura da rainha da Inglaterra. Ela vive cercada de guarda-costas. Ela tem ali um grupo, uma fanfarra, uma banda de música que está sempre acompanhando. Existem batedores que vão à frente dela e uma infinidade de serviçais. Assim funciona, isso para dizer o menos, né, gente? Dos palácios dos reis por aí. Eu li que a rainha da Inglaterra, quando ela se desloca, em alguns momentos que ela se deslocou da Inglaterra e foi a determinados países, vocês não têm ideia da estrutura, da entourage que teve que seguir a rainha da Inglaterra. Gente, se eles fazem isso com o simples presidente da República, né? Lembra-se para vir o presidente Obama aqui no Brasil, o que foi feito? Tem não sei quantos homens antes, e fica aquela coisa, e procura, e segurança, e investiga, e vai ver o que ele come, e traz a própria comida, e traz a própria água. Imaginem vocês. E Jesus, o nosso rei, nasceu numa manjedoura, gente. Quem era testemunha do nascimento de Jesus? Os animais que estavam naquela manjedoura. Esse era o séquito que acompanhava Jesus, em contraste com o Fausto desta terra, com as riquezas desta terra. Quando vocês veem aquelas reportagens a respeito desses sheiks que tem lá na Arábia, da riqueza que tem naqueles países minúsculos, e aquele dinheiro que serve ao próprio ventre deles, quando metade da humanidade passa fome. Jesus não era assim. Jesus veio humilde. Jesus veio humilde. E é sobre a humildade, a primeira virtude que eu gostaria de falar para vocês, a respeito da humildade de Jesus. Jesus foi humilde. Jesus veio e Jesus não quis saber de nada. A preocupação de Jesus, como diz em Lucas, era buscar e salvar o perdido. Essa era a motivação primeira do coração de Jesus. E para isso ele não poupava esforços. Para isso ele andava, ele caminhava, ele buscava, ele não dormia, ele orava para resgatar o perdido. Jesus não tinha nada. Jesus não tinha, né? Ele mesmo disse que ele não tinha nem onde ele recostar a cabeça. Não é verdade? Então, a humildade de Jesus é uma característica que deve nos tocar, sobre a qual hoje foi falado, Paulo falou em Colossenses. Jesus foi acessível. Gente, Jesus foi acessível. Vocês já viram quantos entraves existem para você conversar com uma autoridade, simplesmente da cidade? Você não consegue conversar. Bom, primeira coisa que eu acho um absurdo, cá entre nós, opinião particular, as autoridades da cidade de Londrina não têm seus nomes na lista telefônica. Isso é um absurdo, porque eles servem à comunidade. Eles servem à comunidade. Eles deveriam ter lá o seu telefone registrado quando a gente precisasse de alguma coisa, porque afinal de contas nós pagamos os salários deles, nós precisaríamos que eles tivessem o seu telefone. Eles não têm. Para você conseguir falar com uma autoridade, você liga para a secretária, aí você espera a secretária falar com o fulano, aí vai ver se o fulano pode... Não digo nem autoridade maior que prefeito, hein? Eu estou falando do escalão menor, né?
Imagine então que essas dificuldades vão crescendo à medida que os títulos e as posições políticas vão cada vez subindo mais. Imagine para falar com o governador, imagine então com o presidente da República. Tá certo? Jesus era acessível. Qualquer um chegava na presença dele e falava com ele. Jesus foi acessível. Jesus foi acessível. O relacionamento que nós temos com Jesus, meus irmãos, rompeu todos os paradigmas através dos quais os seres humanos se aproximam da divindade. Como é que é em outras religiões? Como é que são outras crenças? Será que os seus fiéis podem se aproximar de Jesus dessa forma tão simples? Se aproximar dos seus deuses dessa forma tão simples como nós nos aproximamos de Jesus? De jeito nenhum. Os hindus fazem sacrifício no templo. Imagina falar com Deus deles. Os muçulmanos, o que eles fazem? Eles só se ajoelham e se inclinam tanto que a testa deles toca o chão toda vez. Essa é a reverência que eles fazem, né? Na maior parte das tradições religiosas, o medo é a primeira emoção de alguém que se aproxima do seu Deus. Temor, medo, nossa, Deus. Vocês sabem aquelas divindades indígenas, como é que são, né? Daqueles povos, então aquele respeito, aquele medo. Enfim, Jesus, o que Jesus faz? Jesus nos chama de amigo. Jesus que é Deus, Jesus que é o Senhor nosso, nos chama de amigo. João 15, 14, 15 diz a palavra assim: vós sois meus amigos, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Pode, gente? Esse é o nosso Deus, é nosso amigo. Jesus era acessível, ele acolhia a todos, especialmente os marginados e desprezados. Estes sentiam-se atraídos por Jesus. Em contrapartida, aqueles que eram importantes, aqueles que eram doutores da lei, aqueles que tinham posses, esses realmente estavam em constantes debates, em constantes discordâncias com Jesus, não é? Eles achavam que Jesus era mundano, eles achavam que Jesus infringia a lei. Um rico e jovem advogado, quando foi conversar com Jesus, afastou-se dele, sacudindo a cabeça. Até mesmo, gente, o esclarecido Nicodemos foi se encontrar com Jesus às escondidas de noite. Olhem só, olhem só. Hoje em dia, a situação parece ter mudado. Os respeitáveis estão na igreja. Tá? Os respeitáveis estão na igreja. Os miseráveis que se reuniam com Jesus quando ele vivia na terra já não se sentem bem-vindos. Jesus não fez acepção de pessoas, mas a igreja infelizmente faz. A igreja infelizmente faz. Não é? Como que Jesus, que foi a pessoa mais perfeita que existiu sobre essa terra, ele sentia-se atraído por aquelas pessoas que eram imperfeitas? E o que nos impede hoje de fazer o mesmo? O que nos impede? Alguém disse que o legalismo dentro da igreja tem afastado as pessoas, porque são barreiras severas que afastam os que não são perfeitos. Gente, essa semana eu tive uma conversa com uma pessoa, e essa pessoa saiu de uma determinada igreja grande daqui de Londrina, e nós estávamos conversando, e ela estava me relatando por que ela saiu da igreja. E ela é uma pessoa conhecida na sociedade. Ela estava me dizendo que ela não se sentia aceita, ela não se sentia acolhida. E ela disse isso, ela relatou isso quando ela saiu para a liderança da igreja dela. Ela não se sentia acolhida. Ela tinha alguns problemas, entendeu? Que envolviam força de vontade, determinação, e que ela às vezes não conseguia. Às vezes ela fumava, parava de fumar, daí ela voltava. Mas ela se sentia, assim como eu sei que muitas pessoas daquela determinada igreja não se sentem incluídas. Elas não têm uma relação de pertença. Por quê? Porque são importantes demais. Porque a liderança, porque o corpo pastoral é importante demais. É santo demais para que a igreja possa chegar até eles. Isso tem sido uma pena, meus irmãos.
Essa não é a mensagem que Jesus deixou. Esse não é o exemplo que Jesus deu. Porque Jesus acolhe a todos. Jesus recebe a todos com o mesmo amor e com o mesmo carinho. Ele estendeu a mão, não preciso repetir aqui porque vou me estender demais. A todos os miseráveis, os pecadores, a mulher adúltera, aquele cobrador de impostos, a todos aqueles que eram pecadores. Jesus estendeu a mão. E jamais Jesus falou, atira mesmo a primeira pedra. Pelo contrário, Jesus escrevia na terra e falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E no entanto, a igreja de hoje está seletiva demais. A igreja de hoje, de uma maneira geral, não estou falando especificamente, mas existem igrejas, existem lugares que há uma seleção muito grande. Eu gosto, eu acolho aqueles que podem, que são poderosos, que podem trazer dividendos para a igreja. Agora, aqueles coitadinhos que chegam aí, não gosto muito não. Glória a Deus que aqui não é assim, né, meus irmãos? Glória a Deus que aqui não é assim. Glória a Deus que na igreja onde nós fomos plantados, nós temos uma liderança, nós temos um bispo, uma bispa, pastores que nos acolhem, que choram conosco, que se alegram conosco, que vão buscar, que vão atrás. Glória a Deus por isso. Mas não tem sido essa a tônica da igreja de Jesus Cristo hoje em dia. Pensem um pouquinho e vocês vão reconhecer o que eu estou falando. Não é? Muitos na igreja hoje agem com arrogância espiritual. Eu sou piedoso, aquele lá não faz nada, não cumpre nada. Olha de cima para baixo, você é um pobre coitado, né? Jesus foi amigo dos pecadores. Jesus foi amigo dos pecadores. Agora a gente fica pensando assim. Alguém me fez uma pergunta uma vez que eu estava dando uma aula aqui na igreja. Por que aquele povo, aqueles judeus daquela época, rejeitaram a Jesus daquela forma tão violenta? Como é que eles confrontavam Jesus com tanta violência, né? E uma das razões, a gente sabe, essa razão é histórica, né? E provavelmente seja por isso, eles esperavam um líder que viesse libertá-los do jugo, um líder político. Talvez seja essa a explicação. Mas vamos refletir um pouco mais a respeito dessa questão. Vamos mais a fundo a respeito dessa questão. Porque muitos, meus irmãos, preferiam ficar com a lei e tinham dificuldade de aceitar a mensagem da graça de Jesus. Aí vocês vão dizer para mim, como? É melhor ficar com a lei do que com a graça? Por incrível que pareça é. Por incrível que pareça é. Por quê? Porque o pecado, ele é concreto. Ele é visível. Ele é algo fácil para atacar. Então, quando existe a lei, quando eu estou debaixo da lei, é fácil reconhecer o erro. Ah, mas como você está falando isso? Não estou entendendo. Vamos lá. Quando a gente começa a analisar os pecados da gente, a gente começa a falar, eu sou uma pessoa boa. Né? Quando tem às vezes aqui pregação que tem exortação, né? A gente começa a olhar para dentro de si mesmo e começa a pensar, eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não roubo, tá? Eu não defraudo meu irmão, eu não faço mal contra ninguém. Então, eu amo meu pai e minha mãe, eu sou uma pessoa boa. Aí a gente aquieta o coração. Isso é obedecer à lei. Isso é obedecer à lei. E o resto? E o resto? O que é viver a graça de Jesus? Viver a graça é doar parte da sua vida para o seu irmão. Viver a graça é você todos os dias crucificar o seu eu com Jesus Cristo. Viver a graça é você abrir mão de uma coisa que você quer, porque você fala, Senhor, não quero eu, mas Tu queres e portanto eu também vou querer. Certo? Viver a graça é você olhar para o seu próximo com o seu coração aberto e acolhedor. Viver a graça é você receber uma pessoa dentro da sua casa que vai arrumar a cortina, vai arrumar o sofá e conversar com ele. Convidá-lo a sentar e tomar um café. Olhar para ele. Tá? Isso é viver a graça, meus irmãos. Isso é ver Jesus Cristo em cada uma das pessoas que estão ao nosso redor. É se preocupar com a causa do meu irmão. É se compadecer com o que meu irmão chora. É se alegrar com a vitória do meu irmão. Isso é viver a graça. E isso, meus irmãos, não é fácil. Isso, muito mais fácil, é obedecer a lei. Não é? Muito mais fácil obedecer a lei. Então, essa era a grande dificuldade. E o que acontece? Na verdade, muitos cristãos acham hoje que seria muito mais fácil seguir a um Deus que simplesmente declara, obedeça os meus mandamentos, e ponto final. Tanto assim, que vocês lembram, né? O Sermão do Monte de Jesus. O que Jesus falou?
tudo aquilo que estava escrito lá, vocês têm que fazer muito mais. Não estou dizendo que a gente tem que ser desobediente. Vocês entenderam o que eu estou falando? A gente tem que ainda fazer mais do que a obediência. Mas não é porque somos obrigados a fazer. Não é porque somos obrigados. Não é porque somos a coerção da mensagem de Jesus. Não há. Jesus não é a mensagem de Jesus não é coercitiva. A mensagem de Jesus é amorosa. Não é porque eu tenho que fazer porque eu sou obrigada. Jesus não nos obriga a nada. É porque eu amo o meu Deus. Eu quero fazer, porque o meu Deus morreu por mim, e eu quero fazer isso para agradar o coração de Deus. Amém, queridos? Na época, os judeus do tempo de Jesus, eles eram muito condicionados a fazer as coisas que estavam determinadas nas regras. E aqueles mandamentos, eles acrescentaram ainda milhares de outras regras. Por isso eles tinham dificuldade em aceitar um Deus que vinha e que falava, ser livre, ser livre. Eles não entendiam que não era livre do Império Romano, ser livre do teu espírito para buscar o teu Deus. Amém, queridos? Olha, tinha muito mais coisa para falar, mas hoje ficou mais curta a pregação, então eu vou pular algumas partes aqui, vou pular alguns pedaços, tá? Para dizer que normalmente neste mundo, nós olhamos, ou a sociedade, não vamos dizer nós, tá? A sociedade olha para os ricos, para os que têm sucesso, para os que são vitoriosos, para os que se acham sempre contemplados e bafejados pela sorte, tá? A graça, entretanto, meus irmãos, introduz o mundo numa nova lógica. E é isso que nós temos que pensar. O que Jesus nos deixou de exemplo? Jesus foi acessível. Lembra, ele foi humilde e ele foi acessível. Eu também tenho que ser acessível. Eu tenho que chegar no meu irmão sem barreiras. Eu tenho que buscar. Eu tenho que quebrar, muitas vezes, esse gelo que existe entre mim e os meus irmãos. E eu tenho que chegar até ele. Eu tenho que levar uma palavra. Eu tenho que dar um abraço. Eu tenho que dar um beijo. Eu tenho que chegar e falar, meu irmão, o que é que você está triste? Hoje eu vi gente triste aqui dentro da igreja. Eu vi. Entenderam? Então, é chegar perto dele e falar o que te entristece o coração. E compartilhar com ele dessa dor, compartilhar com ele em oração. Amém, queridos? Enfim, meus irmãos, para terminar, Deus foi amor. Jesus foi amor. Jesus foi humilde, Jesus foi acessível, Jesus foi amor. Em toda a trajetória dele, nós sabemos que ele transpirava amor. Ele jamais exerceu a autoridade dele de uma forma coercitiva, uma forma opressiva. Tem que fazer, jamais. Tudo que Jesus fez, em tudo que Jesus fazia, ele nos ensinava o amor. Tudo, tudo. Nós sabemos como que o inimigo, ele é que nos coage a fazer as coisas. Ele que nos coage a fazer as coisas. O inimigo é que está ao redor de nós, nos infernizando o tempo todo, tá? Para que nós saiamos do caminho. Agora, Jesus não. Jesus mostra que o poder de Deus é interno e não coercitivo. A decisão é de cada um, é individual. A liberdade do homem é absoluta, ele respeita isso, meus irmãos. Imagina, Deus, o nosso Deus, respeita isso. Amém, queridos? Jesus nunca coagiu ninguém a fazer isso. Nos muitos confrontos que ele teve com os doutores da lei, com os fariseus, que vocês sabem porque vocês conhecem os evangelhos, o que ele fazia? Ele declarava as consequências de uma escolha, tá? Depois jogava a decisão de volta para a pessoa que decidiu o que fazer, né? Em Marcos 10, 17, lembra-se daquele homem rico que perguntou a Jesus o que ele precisava fazer para entrar na vida eterna? Jesus falou, você tem que seguir os mandamentos. Ah, mas eu já faço isso. Você tem que não sei o que, eu já faço isso. Então Jesus falou, então vende tudo que você dá e me segue. O que você tem e me segue. Aí o que ele fez? Ele foi, se retirou triste. E sabe o que Marcos destaca naquela passagem? Lembra na casa de vocês? Jesus, fitando-o, amou. Tá? Aquele homem rico que veio questionar Jesus, Jesus, fitando-o, amou. Enquanto Jesus falava, Jesus amava aquele homem. Amém, queridos? Pense você hoje. Pense. Assim como eu meditei a semana inteira sobre isso. Pense você hoje. Você tem sido humilde como Jesus foi? Você tem procurado
apresentar-se às pessoas sem tentar se apresentar de uma forma superior a elas? Você tem sido acessível? Você tem se colocado numa posição de serva para você poder permitir que as pessoas cheguem até vocês? Ou você tem mantido uma posição de superioridade que você assusta as pessoas? E daí? Você tem amado como Jesus amou? Queridos, lamentavelmente, estou terminando, a igreja hoje tem tomado emprestado as ferramentas da manipulação aperfeiçoadas pelos políticos, tá? Pelos vendedores e pelos marqueteiros. Infelizmente, muita igreja está fazendo isso por aí, tá? Mas nós, eu, conforme disse a vocês, de acordo com o título da minha pregação, escolhi Jesus. E sei que vocês também escolheram Jesus. E nós temos procurado deixar de olhar para o nosso próprio umbigo. E nós temos procurado olhar ao nosso redor. Nós temos respeitado a liberdade do nosso próximo. Ou nós temos sido controladores, ou nós temos sido marcadores, temos marcado, como o jogador de futebol faz, né? Que ele marca homem a homem, né? Será que a gente deixa o homem livre ou a gente faz marcação cerrada do lado do outro? Temos que pensar isso, de forma que ele possa ver as coisas como nós vemos. Será que nós temos feito concessões à nossa fé para ganhar posições, para ganhar favores e para realizar as nossas ambições? Pensem nisso nesta manhã, tá? Reflitam sobre Jesus nesta manhã. Durante toda esta semana, busquem Jesus e falem com Ele, conversem com Ele, peçam que Ele dê para cada um de vocês, assim como eu incluo, as virtudes que Ele tinha, que foram faladas hoje em Colossenses e que foram tão praticadas e durante o tempo que Jesus viveu aqui, por Ele que é o nosso Rei. Amém, queridos? Eu vou terminar, porque já está adiantada a hora, e eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. E antes disso, gostaria de dizer que bênção para aqueles que estão se batizando. Que coisa gloriosa. Vocês vão agora participar de uma solenidade em que há uma comunidade. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E vocês vão viver essa comunidade, esse Deus trino e uno ao mesmo tempo. E que vocês possam se espelhar em Jesus. E que nós, aqui da tenda de adoração, possamos ser irmãos que possam ajudar na caminhada da fé. Amém, queridos? Baixe sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos honrar-te, Senhor, com a nossa adoração, com o nosso louvor e com a nossa gratidão. Pai, ajuda-nos, Senhor, a olhar todos os dias para o Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a nos espelhar nele, Pai. E que Teu Santo Espírito, Senhor, possa desenvolver em nós, Pai, um desejo, uma aptidão, uma capacidade de imitar Jesus em todas as situações da nossa vida, Pai. Nós te louvamos, glorificamos, em nome dele, Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Amém. Graças a Deus.